Você já se perguntou por que Deus escolheu especificamente Maria para ser a mãe de Jesus? O que havia de tão especial nessa jovem de Nazaré que a fez digna de carregar em seu ventre o Salvador do mundo? A verdade é que a escolha de Maria não foi casual nem aleatória. Foi o cumprimento de um plano divino que começou muito antes de seu nascimento. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria com aquelas palavras impressionantes: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, ele não estava apenas fazendo um cumprimento formal. No original grego, a expressão cheia de graça, kecharitomene, revela algo extraordinário. Maria havia sido especialmente preparada por Deus desde sempre para essa missão única. Ela não foi simplesmente uma mulher sorteada ao acaso, mas sim alguém que Deus havia moldado ao longo da história para esse momento decisivo. A tradição cristã, baseada em escritos antigos como o Proto-Evangelho de Tiago, nos conta que Maria foi consagrada a Deus desde sua infância, crescendo no ambiente sagrado do templo até ser confiada a José. Essa formação única a preparou para o momento em que seria chamada a dar seu sim, que mudaria o curso da humanidade. Quando comparamos Maria com a Arca da Aliança do Antigo Testamento, objeto tão sagrado que ninguém podia tocar, entendemos por que ela é chamada de a nova arca. Assim como a primeira arca carregava as tábuas da lei, Maria carregou em seu ventre a própria palavra de Deus encarnada. Mas o que realmente torna a escolha de Maria tão significativa é o paralelo com Eva. Enquanto Eva, no jardim do Éden, desobedeceu a Deus e trouxe o pecado ao mundo, Maria, a nova Eva, com sua obediência, faça-se em mim segundo a tua palavra, tornou-se instrumento da redenção. Esse contraste revela por que sua missão foi tão única. Ela não foi apenas a mãe biológica de Jesus, mas uma participante ativa no plano de salvação. A história de Maria nos mostra um padrão divino. Deus frequentemente escolhe os pequenos, os humildes, os aparentemente insignificantes para realizar suas obras maiores. Nazaré, a cidade onde Maria vivia, era tão desprezada que Natanael perguntou: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Mas foi exatamente dali que Deus fez surgir a luz do mundo. Essa escolha revela que Deus não vê como os homens veem. Ele olha para o coração, para a disposição interior, para a capacidade de confiar mesmo quando não se entende completamente. A missão única de Maria continua a falar conosco hoje. Ela nos mostra que cada um de nós, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, pode ser escolhido por Deus para algo maior. O que importa não é nossa capacidade em si, mas nossa disponibilidade para dizer sim aos planos de Deus, mesmo quando eles nos parecem incompreensíveis ou assustadores. Maria nos ensina que quando nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. Não apenas em nossa vida, mas através de nossa vida para o bem de muitos. A cena que se desenrola no Calvário é uma das mais comoventes e profundamente significativas de toda a narrativa bíblica. Enquanto Jesus agoniza na cruz, uma figura permanece firme aos seus pés, sua mãe, Maria. Este momento representa muito mais do que simples sofrimento maternal. Revela uma dimensão espiritual profunda que poucos compreendem plenamente. A presença de Maria no Gólgota não foi acidental, mas o cumprimento de uma profecia feita décadas antes, quando o velho Simeão, no templo de Jerusalém, lhe dissera: uma espada traspassará a tua alma. Estas palavras enigmáticas encontram seu pleno significado no Calvário. O Evangelho de João nos oferece um relato sóbrio, mas profundamente significativo deste momento. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João 19:25. A posição de Maria não é a de uma espectadora passiva,
mas de alguém que participa ativamente no mistério da redenção. Enquanto os discípulos haviam fugido, com exceção de João, ela permanece ali, compartilhando de maneira única o sofrimento de seu filho. Os padres da igreja viram neste momento a realização da profecia de Simeão, a espada que traspassaria. Sua alma não era física, mas a dor incomensurável de ver seu filho inocente sofrer a morte mais ignominiosa. O diálogo que se segue entre Jesus e sua mãe contém camadas de significado que vão muito além do aparente. Quando Jesus diz a Maria: "Mulher, eis aí teu filho", e ao discípulo amado: "Eis aí tua mãe". João 19, 26, 27. Ele está estabelecendo uma nova relação espiritual. Neste momento crucial, Jesus confia sua mãe ao cuidado do discípulo, mas de forma mais ampla, está entregando Maria como mãe espiritual de todos os crentes. Este ato tem implicações teológicas profundas, assim como Eva foi chamada mãe de todos os viventes, Gênesis 3:20. Maria se torna a mãe espiritual da nova humanidade, redimida por Cristo. A tradição cristã sempre viu neste momento não apenas um ato de piedade filial de Jesus para com sua mãe, mas um elemento essencial do plano salvífico. Os teólogos medievais desenvolveram a ideia de Maria como co-redentora, não no sentido de igualar seu papel ao de Cristo, mas reconhecendo que ela participou de maneira única no sacrifício redentor. Enquanto Jesus oferecia seu corpo na cruz, Maria oferecia seu coração, unindo seu sofrimento ao dele. Esta compreensão ajuda a explicar por que a devoção mariana sempre teve um lugar tão importante na espiritualidade cristã. Ao contemplarmos Maria aos pés da cruz, vemos o modelo perfeito de como unir nosso sofrimento ao de Cristo. O silêncio de Maria durante a paixão é tão eloquente quanto suas palavras na Anunciação. Se no início de sua missão ela havia dito: "Faça-se em mim segundo a tua palavra", agora, no momento mais doloroso, ela não pronuncia palavras de revolta ou desespero, mas permanece em silêncio, aceitando o mistério que não podia compreender. E plenamente. Este silêncio sofrido, mas cheio de fé, é talvez seu maior ensinamento. Mostra que a verdadeira fé não exige compreensão total, mas confiança absoluta, mesmo na escuridão mais profunda. A cena do Calvário revela ainda outra dimensão importante: a solidão de Maria. Enquanto muitas mulheres permaneceram próximas da cruz, os discípulos homens haviam fugido. Maria se encontra praticamente sozinha, sem a proteção que a sociedade da época considerava essencial para uma viúva. Esta solidão física reflete sua solidão espiritual. Ninguém, exceto talvez João, podia compartilhar plenamente a profundidade de seu sofrimento. E ainda assim, ela permanece. Esta imagem de Maria, sozinha mas firme aos pés da cruz, tornou-se um poderoso símbolo de perseverança na fé, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A presença de Maria no Calvário não termina com a morte de Jesus. Segundo a tradição, ela foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição, embora os evangelhos não relatem um encontro específico entre o Cristo ressuscitado e sua mãe. Esta omissão talvez seja significativa. Sugere que a relação entre Jesus e Maria transcendia a necessidade de comprovações físicas. A fé que a fez permanecer aos pés da cruz era a mesma que a fez acreditar na ressurreição, mesmo antes de vê-lo glorificado. O sofrimento de Maria aos pés da cruz continua a falar poderosamente aos cristãos de hoje. Num mundo onde o sofrimento muitas vezes parece sem sentido, a imagem de Maria no Calvário nos lembra que nossa dor, unida à de Cristo, pode ter valor redentor. Ela nos ensina que a verdadeira força não está na fuga do sofrimento, mas na
capacidade de permanecer firme, confiando que Deus pode trazer vida mesmo da aparente derrota. A devoção a Nossa Senhora das Dores, que contempla especificamente esses momentos, continua a ser uma fonte de consolo e inspiração para incontáveis fiéis que carregam suas próprias cruzes. A morte da Virgem Maria permanece um dos grandes mistérios da tradição cristã, um evento sobre o qual as Escrituras mantêm um silêncio intrigante. Este silêncio bíblico, longe de diminuir a importância do tema, abriu espaço para ricas tradições e profundas reflexões teológicas que atravessaram os séculos. A ausência de relatos diretos nos evangelhos sobre o final da vida terrena de Maria levou a Igreja a buscar respostas na tradição e nos escritos dos primeiros padres da Igreja, onde encontramos narrativas que complementam o que a Bíblia não explicitou. A tradição cristã primitiva preservou duas linhas principais sobre o destino final de Maria: a dormição, predominante na Igreja Oriental, e a assunção, desenvolvida mais plenamente no Ocidente. O termo dormição, de koimesis em grego, sugere não uma morte comum, mas um adormecimento especial, seguido imediatamente pela glorificação corporal. Esta perspectiva enfatiza que Maria, por ser isenta do pecado original, experimentou uma passagem diferente daquela reservada aos demais mortais. Os textos apócrifos, especialmente o Transitus Mariae, séculos IV e V, oferecem relatos detalhados sobre este evento, descrevendo como os apóstolos foram miraculosamente reunidos ao redor de seu leito de morte, testemunhando sua dormição e posterior glorificação. A doutrina da Assunção, definida como dogma pelo Papa Pio XII em 1950, declara que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Esta definição não especifica se Maria morreu antes de ser assunta ao céu, uma questão que permanece aberta à discussão teológica. O fundamento desta crença encontra-se não em textos canônicos, mas na constante tradição da Igreja, no sensus fidelium, senso dos fiéis, e em argumentos teológicos que consideram apropriado que aquela que concebeu, gerou e criou o Filho de Deus participasse plenamente de sua vitória sobre a morte. Os padres da Igreja desenvolveram sofisticadas reflexões sobre este mistério. São João Damasceno, século VIII, argumentava que era conveniente que aquela que havia abrigado o Criador em seu ventre não ficasse sujeita à corrupção do túmulo. Esta linha de raciocínio, conhecida como argumento da conveniência, permeia muito do pensamento patrístico sobre Maria. Se Deus preparou tão cuidadosamente sua mãe para a encarnação, seria coerente que também preparasse um fim glorioso para sua existência terrena. A ausência de relíquias corporais de Maria na tradição cristã primitiva é frequentemente citada como evidência indireta de sua assunção. Enquanto os túmulos e relíquias de outros santos se tornaram locais de peregrinação desde os primeiros séculos, nunca houve na Igreja Antiga qualquer reivindicação de possuir o corpo de Maria. Este fato histórico, combinado com o silêncio dos primeiros escritores cristãos sobre qualquer sepultamento, reforça a antiguidade da crença em sua assunção corporal. A festa da Dormição-Assunção, celebrada em 15 de agosto, é uma das mais antigas e solenes festas marianas, datando pelo menos do século V em Jerusalém. A antiguidade desta celebração atesta como a convicção sobre o destino glorioso de Maria estava profundamente enraizada na piedade cristã muito antes de sua definição dogmática. As diferentes denominações cristãs desenvolveram ricas liturgias para esta ocasião, refletindo suas respectivas compreensões teológicas sobre o mistério
O significado teológico da Assunção vai além do destino pessoal de Maria. Ela é vista como primícia da ressurreição final, antecipando o que todos os redimidos experimentarão no fim dos tempos. Neste sentido, Maria não apenas precedeu os fiéis na fé durante sua vida, mas também na realização plena das promessas de Cristo. Sua assunção corporal torna-se sinal de esperança para todos os cristãos, confirmando que a vitória de Cristo sobre a morte se estende àqueles que estão unidos a Ele. A arte cristã, ao longo dos séculos, representou abundantemente este mistério, desde os afrescos bizantinos até as grandes obras do Renascimento. Estas representações visuais, muitas vezes mostrando Maria sendo elevada ao céu por anjos, enquanto os apóstolos observam maravilhados, tornaram-se poderosos instrumentos de catequese, ajudando os fiéis a contemplar este artigo de fé. O mistério da morte e assunção de Maria continua a inspirar profundas reflexões teológicas contemporâneas. Teólogos modernos exploram suas implicações para a compreensão da escatologia cristã, da dignidade do corpo humano e do papel da mulher no plano de salvação. Este evento singular na história da salvação permanece como um convite a contemplar não apenas o destino glorioso de Maria, mas a promessa de glorificação que aguarda todos os que, como ela, disseram sim ao chamado de Deus. A devoção mariana, ao longo dos séculos, não se baseia apenas em textos sagrados e tradições antigas, mas encontra comprovação impressionante em uma série de aparições reconhecidas pela Igreja como autênticas manifestações sobrenaturais. Estas manifestações, ocorridas em diferentes épocas e culturas, apresentam notável consistência em sua mensagem central, reforçando o papel contínuo de Maria na história da salvação. Entre as inúmeras aparições registradas, 3 se destacam por seu impacto histórico e reconhecimento eclesiástico: Guadalupe, no México, 1531, Lourdes, na França, 1858 e Fátima, em Portugal, 1917. A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao indígena Juan Diego em 1531 representa um marco na evangelização das Américas. O contexto histórico era particularmente desafiador. A conquista espanhola havia deixado traumas profundos na população indígena, criando barreiras culturais quase intransponíveis para a fé cristã. Maria aparece como uma jovem mestiça, vestida com símbolos astecas que falavam diretamente à cultura local, mas carregando significados cristãos profundos. A imagem milagrosamente impressa no manto de Juan Diego, feita de material que deveria ter se deteriorado em 20 anos, mas permanece intacta quase 5 séculos depois, tornou-se um poderoso sinal de união entre culturas. Cientificamente inexplicável, a imagem contém detalhes impressionantes. As estrelas no manto correspondem exatamente à configuração celeste do dia da aparição, e os olhos refletem a cena de Juan Diego desdobrando seu manto diante do bispo, como se fossem olhos humanos capturando um momento específico no tempo. Em Lourdes, as aparições de 1858 à jovem Bernadette Soubirous trouxeram uma mensagem de penitência e oração, acompanhada pela descoberta de uma fonte milagrosa, que até hoje atrai milhões de peregrinos em busca de cura física e espiritual. O detalhe extraordinário é que quando Bernadette perguntou à senhora seu nome, a resposta veio em dialeto occitano local, que soi era Imaculada Concepciu. Uma afirmação surpreendente, pois o dogma da Imaculada Conceição havia sido proclamado apenas 4 anos antes pelo Papa Pio IX, e dificilmente uma jovem camponesa analfabeta teria conhecimento disso. As curas documentadas em Lourdes, submetidas a rigoroso exame médico antes de serem reconhecidas como milagres pela Igreja, somam mais de 70 casos cientificamente inexplicáveis até hoje. Fátima,
em 1917, trouxe uma mensagem profética que ecoou através do turbulento século XX. As 3 crianças pastorinhas, Lúcia, Francisco e Jacinta, receberam de uma senhora mais brilhante que o sol apelos urgentes por conversão, oração, especialmente o rosário, e reparação pelos pecados. O chamado Milagre do Sol, testemunhado por cerca de 70 mil pessoas em 13 de outubro de 1917, permanece como um dos fenômenos sobrenaturais mais documentados da história moderna. Relatos de jornalistas céticos e até maçons presentes descrevem o Sol dançando no céu, mudando de cor e parecendo precipitar-se sobre a Terra, antes de retornar normalmente ao seu lugar. Um evento que deixou até mesmo ateus convictos, ajoelhados no chão enlameado, clamando por misericórdia. O que torna essas aparições particularmente significativas é sua continuidade temática através dos séculos. Em todas elas, Maria aparece não como figura autônoma, mas sempre apontando para Cristo, insistindo na conversão, na oração e na prática dos sacramentos. Suas mensagens, embora adaptadas a cada contexto histórico específico, mantêm uma notável coerência doutrinal com o ensinamento católico, mesmo quando transmitidas através de videntes sem formação teológica. Este fato é especialmente relevante considerando que muitas dessas aparições ocorreram em momentos de crise histórica ou eclesial. A Reforma Protestante, no caso de Guadalupe, o racionalismo anticlerical do século XIX em Lourdes, as guerras e revoluções do século XX, no caso de Fátima. A resposta da Igreja a esses fenômenos sempre foi de cautela e discernimento. O processo de reconhecimento oficial é rigoroso, envolvendo comissões teológicas, médicas e científicas que avaliam a ortodoxia das mensagens, a veracidade dos milagres associados e a conduta moral dos videntes. Este cuidado explica por que, das centenas de alegadas aparições marianas registradas nos últimos 2 séculos, apenas um punhado recebeu aprovação eclesiástica. Mesmo nas aparições reconhecidas, a Igreja sempre distinguiu entre o núcleo da mensagem, que exige assentimento de fé, e os detalhes particulares que permanecem no âmbito da piedade privada. O impacto dessas aparições na vida da Igreja é imensurável. Guadalupe tornou-se símbolo da inculturação do Evangelho, Lourdes centro mundial de peregrinação e cura, Fátima ponto de referência para a espiritualidade em tempos de guerra e perseguição. Juntas, elas testemunham que Maria, glorificada no céu, não abandonou seus filhos na terra, mas continua a interceder por eles e a guiá-los para seu filho, especialmente nos momentos mais sombrios da história. Estas manifestações extraordinárias confirmam não apenas a realidade do mundo espiritual, mas a solicitude materna daquela que, aos pés da cruz, recebeu de Jesus a missão de ser mãe de todos os crentes. A presença contínua de Maria na vida da Igreja e na experiência espiritual de milhões de fiéis não se limita às aparições extraordinárias ou aos dogmas proclamados. Sua voz ressoa de maneira profunda e atual através de diversas formas de devoção que atravessaram os séculos, mantendo surpreendente vitalidade. O rosário, talvez a mais característica das devoções marianas, constitui uma síntese poderosa do Evangelho, onde a repetição das Ave-Marias cria um espaço contemplativo que permite meditar os mistérios da vida de Cristo através dos olhos de sua mãe. Esta prática, que remonta aos monges medievais e foi sistematizada por São Domingos no século XIII, foi repetidamente recomendada pelos papas como arma espiritual contra os males do mundo. Leão XIII, em suas 11 encíclicas sobre o Rosário, chamou-o de compêndio do Evangelho, enquanto João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos em 2002,
mostrando como esta devoção permanece viva e capaz de se adaptar às necessidades de cada época. A consagração a Jesus por meio de Maria, desenvolvida por São Luís Maria Grignion de Montfort no século XVIII e renovada por figuras como o beato Carlos de Foucauld, oferece um caminho espiritual profundamente cristocêntrico que, paradoxalmente, passa pela mediação mariana. Esta espiritualidade, longe de desviar a atenção de Cristo, revela como Maria continua a exercer seu papel materno, conduzindo os fiéis a uma união mais íntima com seu filho. Os escritos de Montfort, especialmente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, tornaram-se clássicos da espiritualidade católica e influenciaram profundamente muitos santos modernos, incluindo o próprio João Paulo II, que tomou como lema episcopal a frase montfortiana totus tuus, todo teu. No âmbito litúrgico, o culto mariano se expressa através de múltiplas festas que pontuam o ano eclesial, cada uma destacando um aspecto diferente do mistério de Maria e sua relação com Cristo. Desde a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus em 1º de janeiro até a Imaculada Conceição, em 8 de dezembro, passando pela Assunção em 15 de agosto, o calendário litúrgico oferece aos fiéis oportunidades regulares para aprofundar sua compreensão do papel único de Maria no plano da salvação. Estas celebrações não são meras recordações históricas, mas atualizações do mistério que permitem aos crentes de hoje participar da mesma graça que moldou a vida da Virgem. A arte sacra tem sido ao longo dos séculos um veículo privilegiado da mensagem mariana, desde os ícones bizantinos da Theotokos até as representações barrocas da Imaculada Conceição, passando pelas imagens populares de Nossa Senhora Aparecida ou de Fátima. A arte cristã tem traduzido em formas visíveis a beleza e profundidade da figura de Maria. Estas representações, longe de serem meras ilustrações, funcionam como verdadeiras teologias visuais que educam os fiéis e estimulam sua piedade. O ícone, em particular, entendido na tradição oriental não como simples representação, mas como verdadeira janela para o divino, ocupa lugar central na espiritualidade mariana das igrejas ortodoxas. No campo da caridade, inúmeras instituições inspiradas no exemplo de Maria, hospitais, orfanatos, escolas, continuam a testemunhar no mundo contemporâneo aquele sim generoso que caracterizou a vida da Virgem. Congregações religiosas, dedicadas a Nossa Senhora, como os servitas ou os marianistas, mantêm viva a chama do serviço evangélico, seguindo o modelo daquela que foi a primeira serva do Senhor. Movimentos marianos, como a Legião de Maria, fundada em Dublin em 1921 e hoje presente em quase todos os países do mundo, mostram como a espiritualidade mariana pode ser força motriz para o apostolado leigo na Igreja. A Mariologia contemporânea, especialmente após o Concílio Vaticano II, que dedicou o capítulo 8 da Lumen Gentium a Maria, tem procurado apresentar a figura da Virgem em seu contexto bíblico e eclesial adequado, evitando tanto os excessos devocionais quanto as negligências teológicas. Estudiosos como René Laurentin, Karl Rahner e Hans Urs von Balthasar contribuíram para uma compreensão mais profunda e equilibrada do lugar de Maria no mistério de Cristo e da Igreja. Este esforço teológico mostra como a reflexão sobre Maria permanece dinâmica e capaz de dialogar com as questões e desafios de cada época. No mundo fragmentado do século XXI, a figura de Maria surge como sinal de unidade não apenas entre as diferentes tradições cristãs. O diálogo ecumênico sobre Maria tem feito progressos significativos, mas também como ponte entre culturas e civilizações. De Guadalupe a Lourdes, de Czestochowa a Wailankani,
A devoção mariana mostra uma capacidade única de encarnação em diferentes contextos culturais sem perder sua essência evangélica. Este fenômeno sugere que Maria, mais do que qualquer outra figura após Cristo, possui um caráter verdadeiramente universal na economia da salvação. Por fim, a presença contínua de Maria na vida da Igreja testemunha aquela verdade fundamental, expressa nas palavras do Concílio Vaticano II. Maria, após sua assunção aos céus, não abandonou sua missão salvífica, mas continua a alcançar-nos, por sua múltipla intercessão, os dons da salvação eterna. Seu silêncio nos evangelhos, tão eloquente quanto suas palavras registradas, continua a falar aos corações que sabem escutar, guiando-os, como nas bodas de Caná, com aquele conselho simples, mas profundo: fazei tudo o que ele vos disser. Neste sentido, Maria nunca deixou de falar ao mundo, não por novas revelações, mas por conduzir incessantemente os homens e mulheres de todos os tempos ao encontro com seu Filho, o único Salvador.